Gente linda do meu Brasil. E por que não dizer você que está fora do Brasil também? Beijo no teu coração. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua sintonia com a gente. É um prazer. Que Apóstolo Gessé Santos, Ministério Eleve Brasil, Gravataí, Rio Grande do Sul. E hoje, podcast Eleve Mais. Hoje tá mais uma jantarada aqui nesse podcast que só Jesus na causa. Gurizada, né? Felipe, líder jovem, o nosso guri de Uruguaiana, lá do Eleve News, né? Guilherme, e nosso líder do Vima Adolescentes, o Sequinel aqui, né? Nosso famoso Sequinel. Israel. Dá um alô já pra Karina antes de começar, vai. Oi. Fala, Israel da Karina, fala. Eu te amo, eu te amo. A pressão. Porque, né? A gente faz isso, gente, porque você não sabe porque ele apanha em casa. Tudo arranhado, toda coisa, tudo. Mas ela só bate em parte que não aparece fora da camiseta. Deixa ele bem escondido ali pra não mostrar, né? Ele, esses dias, ela chegou brigando, ele falou, eu vou gritar mais que ela, e ele gritou, e aí ele foi pular a janela do 5º andar, né? Dizendo, eu vou, mas não volto mais. Mas ela conseguiu segurar ele. Gente, que deixa aí o seu joinha. Seu like é muito importante para nós. O seu like é muito importante para nós darmos continuidade e mais pessoas poderem estar acompanhando o nosso canal. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, porque a gente quer, né? Já estamos chegando, mas talvez já até chegou aos 1000, né? Então, vamos lá. Gente, vamos começar, vamos falar do quê? Igreja Preta. Você que é o cara que condenava a Igreja Preta, né? Não. Eu fiz isso no ministério ao qual a gente fazia parte, eu pintei lá de... Pintou de preta? Mas aí é heresia. É heresia. Nada, não tem nada a ver. Não é uma coisa que vai definir. Essa gente, esse conceito de Igreja Preta, né? Tem gente que não aceita. Tem gente que não. É religiosidade, o que é? Eu já vi pastor dizendo que é trazer o mundo pra dentro da igreja, né? Tipo, que essas coisas aí de gótica, essas coisas, tipo, eles falam isso aí. Uma igreja lá em Porto Alegre, não vou citar, mas eu fui, os jovens falaram pra mim, não, lá na igreja a gente não bota fundo preto porque o pastor não deixa. Aí eles acham que a igreja de fundo preto é a igreja que é mais, tipo, mais nova, uma igreja que tá mais... Não é de Deus. É, uma igreja que tá vindo aos poucos. Igreja mundana. Tipo isso, que apaga a luz, que tem refletor, tipo isso, eles são contra. Eu tenho uma história sobre isso. Eu tenho uma vez, eu fazia balada gospel, tá ligado? Meu Deus. Meu Deus. Eu tinha a máquina de fumaça, eu tinha os refletores, eu tinha os lasers, eu tinha os globos, tudo, né? E daí a gente trouxe um DJ, né? DJ, tipo... DJ Sequinel. E daí, tipo, a gente... Eu e a gurizada da igreja lá em Caxeirinha, onde tinha a congregação. A gente tava passando um dia antes o som assim e tal. Pro próximo dia as coisas estavam funcionando, né? Só que tinha umas irmãs que tinham chegado pra assistir o culto daquele dia. E daí a gente apagou a luz. E tipo, a gente apagou a luz, botou o sinal de fumaça, botou as coisas. E ela, a irmã, olha, o demônio dentro da igreja. As irmãs. Misericórdia. Misericórdia. E daí, sabe aqueles refletores que a gente tem, que a gente desliga a luz ali e aparece? Era aquilo. Só que ele ficava tipo piscando, como fica às vezes. E daí ela bem assim, ó. Esse demônio aí, ó, apagaram a luz agora. Tu acha que Deus tá nisso? Aí, tipo, eu fiquei só olhando, né? Amém, irmã. Deus abençoe a senhora. Depois disso, ela nunca mais foi.
E ela era uma membro assim, tipo, de 5, 6 anos já, desde o início da igreja. Fiel. Perdeu a irmã por causa da... Perdemos porque eu apaguei a luz e liguei os refletores lá e as fumaças. Meu Deus. Por causa disso. Ela e a filha. Foi embora ela, as 2 filhas dela e mais um filho dela. Nunca mais foram pra igreja. E daí só porque ela falou que era do demônio lá. E vai, umas coisas assim. O Felipe não tem problema com isso, que ele já chegou na igreja preta, né? Já se converteu. Mas é umas coisas assim que tu Felipe, viu. tu não sabe, tu não sabe. O pessoal me aponta e diz que eu sou bola de neve, porque eu ando todo de preto, alargador na orelha, meu Deus do céu. Né? O pessoal fica, principalmente o pessoal mais pentecostal, assim, que gosta do Mais terninho. tradicional, né? Mais tradicional, que gosta do terninho, tudo, já olha assim, meu Deus, ele é crente? Só se assusta, né? Mas isso faz parte da religiosidade que foi impregnada na nossa sociedade desde a vinda, né, da igreja evangélica, né, que foi imposta lá nos Estados Unidos, aquela questão do coral, das igrejas antigas, né, e foi trazido isso para a igreja brasileira, e aos poucos as pessoas foram seguindo conceitos que elas nem sabiam o porquê que elas estavam seguindo. Exatamente. Coisas que, né, que a Bíblia nunca parou pra falar, coisas que é pífio, né? O costume virou uma doutrina, que virou um mandamento, e assim uma base para julgamento. É incrível como isso aconteceu. É que não dá pra basear também coisas que a Bíblia não diz. Isso não significa. A Bíblia nunca diz assim. Não use maconha, por exemplo. Você sabe que não deve usar maconha. Sei. Então você não vai encontrar coisas específicas, né? Mas é claro que algumas coisas talvez a gente esteja discutindo coisas que nós não precisamos perder tempo para discutir. Exato. A gente tá perdendo tempo para discutir coisas que na verdade não são relevantes. Supérfluas. Mas qual é o ponto? Essas coisas se tornam relevantes porque essas pessoas, como agora, Como aconteceu comigo, uma parede preta vira um motivo de alguém se desviar. Nesse caso foi. Uma coisa pequenininha vira a hermenêutica e a cosmovisão daquela pessoa ao ponto de ela sai. Corrompida, né? Ela é corrompida. E esse é um lance. Se a gente tem uma hermenêutica boa, aonde a gente sabe manejar a palavra de Deus de verdade, é por isso que o conselho de Paulo em Timóteo, saiba manejar bem a palavra de Deus, né? Esse é o conselho, para que não aconteça essas bizarrices, né? De que a gente possa equilibrar o que a palavra diz e o que ela não diz de uma forma bíblica também, né? É porque a visão das pessoas tá fechada, né? Tipo, não é uma visão que tem elas nunca foco, questionaram. Eu acredito que isso aí é uma pessoa que tá no mundo dela, vive só aquilo, e se tirar alguma coisa que tá no caminho já é pecado. Então, se importa mais com as aparências do que o próprio Cristo mesmo, o próprio Jesus. É que aí vai entrar a questão se é azul, se é preto, se é amarelo, se é... Né? Na verdade tem uma razão de ser, né? Por que coloca ali de preto? Um design. Uma motivação. Exato. Mas muita gente não consegue se olhar aquilo como um tempo, como um conceito. Como teve uma época que o preto tava... Hoje a gente tá aqui, tá todo mundo de preto. Isso não quer dizer que a gente não é de Jesus. É um tempo. Assim como muda, é interessante porque na minha infância, eu olhava os meus parentes, eu sou do tempo do binóculo, né? Quem não foi na casa da avó e tinha aqueles binóculos que a gente tinha que ficar olhando. E tinha uns antigos, com óculos grosso. Era ridículo aquilo. Naquela época, o óculos era muito fininho que a gente quase nem via. E tinha uns que vinha só com o negocinho aqui em cima segurando a lente. Passou o tempo. O que a gente usa agora? De novo. Óculos com a armação grossa, voltou. E a gente diz que é moderno,
quando na verdade isso daqui a gente já, há 20 anos atrás, eu achava ridículo. Ridículo, dizer assim, como é que pode, como é que eles usavam aquele óculos dessa largura, cara, como é que eles faziam? E a gente tinha um óculos assim fininho, douradinho, prata, que às vezes nem aparecia quando você colocava ali, né? Aí agora o que a gente põe? De novo. Ai, ai. Exatamente. Porque as coisas vão mudando. Na verdade, tem mais a ver com o conceito do que a ver com igreja, com religiosidade, com um monte de coisa. Fomos mudando as coisas. Hoje a gente está falando aqui através de uma ferramenta que é importante. A gente está chegando até a tua casa, chegando até você, através de uma ferramenta que é a tecnologia. Quem não... O Felipe não viveu isso, o Guilherme não, mas... TV televisão. né? Exato, quem não viveu a televisão, é? É verdade. Não podia assistir, né? Não, Deus Era do livre. demônio a TV. Não podia ligar e... Eu vivi isso aí. Crente que tinha TV dentro do guarda-roupa. Oh, meu Deus Dentro do céu. roupeiro, como diz o gaúcho. Né? Dentro do guarda-roupa, como diz lá pra cima. Dentro ele em casa ele abria, né? Mas quando chegava a visita ele fechava, né? Na minha casa chegou a televisão porque o meu pai não era crente na época, então minha mãe deu a desculpa assim, é pro Zé. Eu comprei a TV pro Zé, a gente foi em São Paulo, comprou uma TV preto e branco, né? Antiga, e colocou em casa isso no início, no início dos anos... Foi 80 e lá vai pedrada aí, eu devia ter aí menos de 10 anos de idade, né? Nos anos 80, chegou a TV lá em casa. E aí, né, colocou lá porque o Zé não era crente. Porque aí, com desculpa do Zé, a televisão entrou. Eu conheço gente assim ainda. Eu tinha um cliente agora um tempo atrás, agora um ano atrás, que ele não mudou ainda, né? Ele disse que na casa dele não tem TV. Não tem TV porque é do demônio e não escuta e não vê. O pai do meu primo, ele é pastor de uma denominação aí, que é bem conservadora, e que é proibido TV. Ele dorme de calça social. Olha aí. Tem. Ele vai na praia de calça social, né? A bermuda é proibido, né? Ser usado. Os filhos dele foi feito de calça social. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí eu fico me perguntando, isso será que é machismo? Não, é o que foi implantado como certo. Exato, e vira um conceito, como o pastor falou, né? É um conceito, porque é uma opinião que é generalizada, né? Como o pastor falou, não tem a ver com a igreja em si, mas com um conceito que foi generalizado e do nada. Não, como eu repito uma coisa, né? A gente dá valor para coisas que não deveriam ser dados, é claro. A Bíblia diz para andar com ordem e decência, tem que ter decência. Você não vai sair por aí sem roupa, não vai sair por aí com a roupa que escandaliza, né? Tem umas que vem a vácuo, né? Tem umas mulheres que vem não tem? Suga, assim. Tem as mulheres que se vestem a vácuo. Tem homem que se veste a vácuo. Ei, Os E bombadinhos. Os bombadinhos ainda usam. não é dos parentes. Eu gosto de outra coisa. Cara, aí na verdade é outro extremo, né? É outro extremo. É outra coisa. Eu acho que tudo isso é por causa da hermenêutica. Eu acho que isso aí é mais importante do que o fundo preto da igreja, da congregação. Eu acho que o vestimento... A língua grande. Eu acho que... Pode fofocar, mas não pode pôr a fumaça lá. A irmã podia ser fofoqueira, mas... Podia ser do Eleven News. Ela nunca mais foi. Mas que nem eu digo, eu acho que tem coisas assim que a gente deve se preocupar e coisas que são desnecessárias, né? O pastor disse que muitas vezes a gente tá brigando com coisa pequena. E era pra gente estar vendo coisa maior, assim, e a gente ainda tá discutindo ainda...
E nesses dias a gente enfrenta isso aí. Né? Todo dia. Nesses dias, né? Atualmente ainda tem. Século XXI. Século XXI são segmentos. A gente usa só calça ou bermuda. A gente pinta de preto ou não pinta, né? É sempre assim. E tudo isso pra mim é por causa da hermenêutica. Porque pessoas têm colocado os próprios conceitos como doutrina. Entende? Eu conversei com muita gente que colocava o achismo dela, o conceito dela como regra. Acima da palavra. Acima da palavra. Eu perguntava, e o respaldo bíblico? E a pessoa ficava sem reação. Entende? Ou usa o trecho isolado da Bíblia pra se basear naquilo. Exato, e aí eu mostro o contexto, aquilo, a pessoa já deixa aquilo, mas continua teimando. Por quê? Porque valoriza mais a opinião dela, o que ela viveu. Vai ter gente, isso daqui é importante porque tem gente que ele coloca como doutrina aquilo que ele não gosta. É isso. Exatamente. Eu não, por exemplo, um exemplo aí, eu não gosto de preto. Prefiro azul, prefiro amarelo, enfim, né? Mas, porque a gente tem uma cor que você nunca usaria como Sim. questão de gosto. Cara, talvez eu nunca usaria nunca usaria amarelo, porque não aprecia, ele não gosta. Nunca pintaria a casa dele de amarelo. O outro já ama o amarelo. Então ele diz assim, tá errado. Eu conheci um líder que os membros da igreja dele não podiam ter cachorro, porque ele não gostava de cachorro. Sério, pastor? Não, e acontece. Ele não gostava de cachorro, né? E aí ele proibia. Cachorro. Ele tinha um problema com um passarinho preso. Gostava dos passarinhos soltos, então vamos proibir passarinho na gaiola. Em questão de honra, as pessoas... Isso faz parte da sociedade. Ele criou uma por hoje. doutrina. Ele criou uma doutrina. Isso faz parte da sociedade por hoje, de adequar ali o seu sentimento, o seu gosto pessoal a uma coisa espiritual, uma coisa bíblica, né? Mas o cara, por exemplo, o Felipe tá de boné, né? Aí, eu passei por isso. Aí o fulano não gosta de boné. Boné Ele não gosta. Subir no púlpito em cima de boné. Aí ele coloca lá como parâmetro, cara, boné não é de Deus. Boné já não brilha. Porque ele não gosta. Porque não gosta. Eu vi gente proibir o boné porque não gosta. Sim. Óculos escuro. Quem não é antigo não sabe que já foi proibido usar óculos escuros. Na praia? Já foi pecado. Não, em qualquer lugar. Já foi pecado. Foi pecado usar rádio. Foi pecado usar televisão. Foi pecado usar óculos escuros. Já foi doutrina usar chapéu e guarda-chuva. Uma igreja. Não corta cabelo. Uma igreja que ela para você fazer parte da igreja, você tinha que usar guarda-chuva e chapéu. E a igreja, Assembleia de Deus e Madureira, Assembleia de Deus Missão e Assembleia de Deus Madureira, um dos momentos que ela, de outros, uma delas era que a missão dizia, não precisa usar chapéu e guarda-chuva. E a Madureira dizia, tem que usar chapéu e guarda-chuva. Meu Deus do céu. E, é claro, teve outros parâmetros também, né? Isso é uma questão regional de alguns lugares, mas uma das coisas que fez uma igreja se separar da outra tinha a ver com chapéu. Até hoje tem igreja assim. Jesus. Gente que já não me permitiu sentar no púlpito da igreja porque eu não estava de gravata e Isso tem até hoje. Isso tem até hoje. Tem igreja que não permite tu pregar se tu não fazer a barba. Não. Esses dias aconteceu isso, um pastor conhecido meu, ele me disse, eu tenho que pregar naquela igreja lá em Porto Alegre. Aí ele falou que tinha que tirar a barba porque lá não aceitava gente de barba pra Aí ele tinha que se barbear. Tinha que se barbear. Exato. Foi esses dias, faz uns 5 meses atrás, 5 meses atrás. Mas é nosso tempo agora. Ele falou pra mim que tinha que tirar a barba, porque era um propósito que ele tava fazendo, deixar a barba crescer. Eu já tem que tirar a barba, porque lá não aceito gente com barba. Meu Deus. O pastor não ia poder. O pastor não ia poder sentar. Não, eu tirava. Você que precisa aí me convidar, uma oferta boa de R$5.000, eu tiro a barba sem problema.
Você não tiraria? Eu não, tiraria, deixa eu ver. eu tiraria. Nem 5 Eu mil não tentei. precisa por noite. Ele não tem. Como é que ele vai tirar? Falando em 5 mil por noite, pode pedir oferta, obrigado? Eu acredito que cada pessoa tem o seu gasto, né? Tipo, locomoção, de estadia, de alimentação. Eu acredito que nessa questão tu pode pelo menos pegar uma pra tirar teus gastos, assim. Eu acredito que também uma oferta nunca é demais também, né? Mas isso Abençoar. questão da exigência. estipular, né? A Bíblia fala que a gente não pode recusar a oferta. Tem uma... Sim, é lícito, né? Isso. É lícito. Que a gente não pode É recusar. lícito ofertar, é lícito abençoar. Isso aí. Né? É lícito. Quem prega o evangelho que viva do evangelho. Existe uma questão sobre a exigência e a estipulação. Paulo, eu acho que eu sempre fui contra a exigência, a estipulação, mas Paulo, ele dá a iniciativa nisso quando ele diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, o obreiro, aquele que vive, ele é digno de ter um salário, de ter uma quantia exata, proposta a receber, como qualquer trabalhador. Como qualquer... É porque não deixa de ser uma servo. profissão, tu ser um pastor, tu ser um cantor. Cantor é uma profissão. Né? Tudo é uma profissão. Mas a gente não pode botar o dinheiro acima, Acima da de- obra, né? Mas o obreiro, né, É. entre si, ele tem a liberdade. Paulo dá essa carta dizendo que o obreiro ele precisa ter um salário fixo, né? O original daquela palavra não é uma oferta ou algo livre, é um salário. É uma recompensa estipulada. Então, né, tendo o amor pela igreja, né, e a hermenêutica manejando bem, o obreiro ele tem sim a autoridade de ter um salário, um valor estipulado. Isso Mas um pastor itinerante ele não vai ter um salário fixo, né? Ele se tem- ele E é uma, estipu- e é uma, se e é ele uma questão estipular. de equilíbrio também, né? eu acho A que pessoa sim. ela pode, de repente, ali fazer a exigência ali de uma oferta de amor, mas não licitamente, né? A pessoa tá vivendo o evangelho de uma maneira genuína, porque o evangelho que a gente acredita é o que a gente morre por ele. Né? O que seria de nós hoje no Afeganistão? A gente estaria hoje Só por amor. desinstalando o aplicativo da Bíblia pra gente não morrer lá no meio do Afeganistão. A gente está realmente vivendo por ele. Né? Exato. Aí, tá aí é onde é separado realmente quem é que vive o evangelho de uma maneira genuína ou quem está simplesmente vivendo por algo, né, que seja aqui da terra, que é o financeiro, que é o dinheiro, que é... Isso é bem peculiar, né? Porque a gente vê dois diferentes. Tem essa exigência, tem essa declaração de Paulo e a outra de que ele, do que dá de graça, dá de... Qual é mesmo? De graça dá e de graça receber. Receber. E a dele própria, que ele não... ele trabalhava, ele montava tendas pra não pesar a igreja. Aí a gente vê contextos. Aí que é o lance. Porque Paulo, ele era um missionário solteiro. Entende? Ele não tinha nenhuma renda, ele não tinha nenhuma... Manter alguma coisa. Tem uma palavra certa. Ele não precisava manter nada, ele não tinha uma família pra custear, ele não tinha custos, né? Tem uma palavra que fugiu agora, quando tu tem contas, mas enfim, ele não tinha contas fixas, ele não tinha aonde pagar, então ele trabalhava livremente para não pesar nas igrejas que ele havia recém plantado, né? Igrejas pequenas. E quando ele direciona a igrejas maiores, né, que tem o recurso, ele diz que é necessário que o obreiro seja fixo, e ele até dá uma... E ele usa até a expressão, né? De duplicada honra, né? De duplicada honra. De dupla honra. De dupla honra. De que a oferta que deve ser dada deve ser de dupla honra. Ali tem a ver com peso maior, né? com valor dobrado. O valor dobrado. Mas qual é o ponto? Eu acho que o atrito aí, a polêmica, é que a gente vê o extremo, não, né? é porque tem gente, vamos supor, tem gente que hoje, vamos botar um cantor assim que é famoso, conhecido. Eles cobram 500 mil pra vir. Nossa. 400 tem gente que cobra isso. Não, é muito mais. acima de uma exigência que a pessoa precisa ali pra viver a sua vida por si só. Pra fazer um show, 300 mil pra fazer um show, tipo, tem isso, entendeu? Então, é um valor muito excessivo. Eu acho que a gente espiritualizou demais o pastorado, o pastor. Porque o pastor, ele é um ofício.
Ele é uma profissão, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é conselheiro, ele atua em várias Merece funções. ter. Exatamente. A gente espiritualizou. Reconhecimento, né? Merece. A gente espiritualizou, a gente acha que o pastor é aquele pastor que tá ali sempre disponível e não tem nenhum compromisso. É. Mas não, o pastorado é um ofício, uma profissão que requer tempo, né? O pastor pode falar muito mais que eu. Uma vida dada, né? É uma vida, né? É tempo, é gasto, Luta. é como uma profissão normal. Como uma profissão e até mais, né? O pastor- O salário é fruto do trabalho, né? Exato. A palavra fala que digno é o trabalhador do seu trabalho. do seu trabalho. Com certeza. É. É Na verdade, o processo em si é ter o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio, porque o equilíbrio, cada um tem necessidades diferentes, né? Tem igrejas diferentes, com parâmetros diferentes, com estruturas diferentes. Um cara não vai se comparar uma igreja numa cidade pequena, com uma estrutura pequena, para uma igreja maior, com uma estrutura maior. Contudo, o equilíbrio, o fruto do Espírito chamado equilíbrio é necessário para que a gente nem seja demais e nem ao menos a própria igreja condene, né? Por quê? Porque na verdade vem uma cultura e a gente não pode ver um líder bem e a gente tem a ideia de que nós devemos ver os nossos líderes mal. Quando a gente vê o líder mal, a gente chegar um missionário com o carro tudo arrebentado, caindo no para-choque, caindo nos paralamas, os para-choque, os vidros que não levanta, no ar-condicionado que não funciona, os pneus careca, aí a gente diz, nossa, esse é de Deus. Se chegar um com uma Land Rover, a gente diz, a gente vai chamar ele. Ladrão. Exato. Então é claro que eu não posso crer nesse evangelho que quer oprimir. Que o missionário, que o pastor, que o líder da igreja precise viver andando com um carro velho, andando com a roupa tudo arrebentada, andando com muitas necessidades, né? Comendo mal, tendo que pedir esmola para a igreja e dizendo assim, olha, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e vivendo todo dia de uma esmola. É um que chega e diz, senti de te dar R$10, né? Senti de te dar R$5. E se ele tiver um salário e o salário for razoável, quando eu digo assim, coerente. Quando, de acordo com a proporção da igreja que ele pastoreia, porque um exemplo aqui, às vezes eu queria abrir igrejas em lugares que eu não posso abrir porque eu não tenho recursos. Eu queria viajar mais, fazendo atendimentos em lugares, em igrejas e até células em lugares, né? Porque a gente começou Passo Fundo por célula, Pantano por célula e investimento, indo toda semana subindo lá. Tem um gasto. Exato. E aí, isso requer um carro razoável para você fazer essa viagem. Requer, porque eu saio daqui, ando 5 horas, chego lá, tenho que ministrar e pegar a estrada e andar mais 5 de volta. Tem que jantar também, né? Tem que comer. 5 horas restaurante de bom, né? Restaurante. Vai gastar com gasolina, vai gastar com alimentação, vai gastar com... Mas esse é o conceito geral que foi construído, né? Mas aí... As pessoas... o missionário, ele tem que viver pelo menos do mínimo, porque... Viver da obra. Sofrer. Tem que sofrer, porque isso faz parte dele. Se ele tiver um carro bom... ele é o aproveitador. Ele é o aproveitador. Feio. Mas é um conceito, é isso que eu estava dizendo, é um conceito que foi plantado. Se a gente pedir, eu já fiz muito disso e ainda faço, quando alguém tem necessidade, se a gente pedir para alguém que chega ali com o paralama caindo, com a casa que a luz cortou, a água que tem que buscar no balde, a situação difícil, um monte de gente ajuda. Exato.
O povo parece que quer que ele quer olhar para isso e dizer assim, ajudei alguém que precisava. Hã? É o drama, É o drama. Aí chega alguém que precisa tanto quanto, né? Nós precisávamos ser a igreja onde toda a igreja fosse investidora no reino. Toda a igreja tivesse essa visão de receber o seu salário, primeira coisa, o dízimo, primeira coisa, a oferta, né? Isso. Entendendo que esse é o parâmetro de crescer. Só que a gente quer alguém que esteja lá sofrendo Não. para poder ofertar. E eu acho que essas coisas, isso se encaixa muito no que a gente tava falando antes, né? Porque é um paradigma, tudo é uma questão de paradigma, de visão. A igreja, ela é assim porque, por natureza, ela demonstra esses comportamentos, esses paradigmas de que, primeiro as pessoas que necessitam, né? Que necessitam visivelmente, né? Visualmente, primeiro, a minha opinião, porque elas, no interior delas, elas são cativas por uma ideologia própria, elas são desorganizadas, elas pensam em si mesmo antes nos outros. É por isso que a igreja atual, ela é muito mão fechada, digamos, egoísta, porque os pensamentos dela estão em outro lugar, entende? Elas estão se preocupando com coisas supérfluas em vez de investir, em vez de avançar. É tipo assim, eu tô caminhando no caminho reto, a 100 por hora, e eu paro porque um copo do meu carro tá mal colocado. A gente briga por poucos motivos, por coisas supérfluas, a gente deixa de investir, a gente fica chateado, a gente não faz coisas por coisas superficiais, e enquanto o tempo tá indo e a gente tá sofrendo e a gente tá penando, porque não tem um coração direcionado, né? Toda essa ideia de que o pastor deve ser sofredor, de que é assim, que a igreja tem que ser parede branca, terno, gravata, tudo isso é porque eles estão olhando de uma visão carnal, uma visão superficial, e não estão se preocupando Um conceito pré-estabelecido. Um conceito pré-estabelecido. É isso que a gente tem que se mover. É tirar essa mentalidade que está enraizada lá no fundo. Desconstruir isso. Desconstruir. Porque essa geração só vê o visual. Ela só vê o que importa, o que agrada. O que enxerga. O que enxerga. Tempo esgotado. Por que alguém tem que fazer parte da Eleve? Porque é a melhor família que tu vai pertencer. Vem pra gurizada da Eleve, que Não tem. Aqui, eu gosto de dizer que eu gosto de fazer parte da Eleve, porque ela é uma igreja que entende o conceito apostólico da questão. Porque uma igreja que ela se movimenta em um âmbito só evangelístico, ela vai se preocupar em trazer pessoas de fora e não vai cuidar dos que estão de dentro. Uma igreja pastoral vai passar muito a mão por cima da cabeça dos seus fiéis e vão ser crentes habitolados. Uma igreja de mestre é uma igreja que vai ensinar, vai ali, vai, né, perante a palavra, tudo, só que é uma igreja fria. Tu ora em língua perto deles, eles vão ficar escandalizados. Uma igreja profética é uma igreja pentecostal, como a gente viu por muito tempo. Ela, né, como o profeta, ele se preocupa muito em questão de ver o destino, ele aponta o destino no qual a gente deve caminhar, e a igreja profética, ela se perde porque ela só anda nesse âmbito. Ela só pensa em apontar esse destino, mas não caminhar para ele. E a igreja apostólica é a igreja ideal, porque o apostólico vai andar nos 5 âmbitos antes de qualquer coisa. Vai tocar em todos. Vai tocar em todos. E a igreja Eleve foi uma igreja que no início já identifiquei que tem esse conceito. Ela busca pegar pessoas de fora, cuida dos que estão dentro, dá um conceito, dá um fundamento, né, profetiza, né, anda nos âmbitos que precisa andar. Por que fazer parte da Eleve? Meu Deus do céu, eu acho que o Felipe deu a maior direção, mas porque é uma igreja fundamental.
É uma igreja que dá um espaço de crescimento. Ela não segura, ela não prende o conceito, né, às pessoas, e ela também não deixa a deriva, não abandona. É um espaço ideal para tu crescer tanto espiritualmente como socialmente e até financeiramente. É um espaço onde a tua mentalidade tem um potencial enorme de ser expandido. Fala, sei que não. Tem uma frase, pastor, que diz que nós não queremos uma igreja grande, mas sim uma grande igreja, né? Então, eu acredito que Deus, ele faz parte. Tem muitas congregações em que a gente vê que Deus não está no negócio, né? E quando a gente olha para cá, a gente vê que tem coisas para se cumprir e tem coisas para acontecer. Tem coisa para melhorar? Tem coisa para melhorar, né? Tem muitos pontos, né? Eu acho assim que a gente não pode abraçar tudo. Mas a gente tem que dar o nosso melhor naquilo que a gente foi fazer. Com certeza. Né? Então eu vejo que aqui nesse lugar a gente tem que... eu vejo que a gente se dedica pra gente fazer, a gente sempre tem aquela vontade de querer fazer mais e acho que é um erro nosso da gente não fazer. E eu gosto disso, é uma família acima de tudo, né? Gente, valeu Felipe, valeu Guilherme, valeu Israel. Deus abençoe vocês, Deus abençoe grandemente. Gente, olha, que Deus em Cristo abençoe a tua vida, que a graça de Deus seja sobre ti. Galera, equipe, Deus abençoe. Cadu, Deus abençoe. Que Deus agracie todo mundo aí. E vamos firme. Se não conhece a Eleve, vem conhecer. Vem. Esse é o lugar, tá? Beijo no coração, abração, tchau, até a próxima.